Bom dia, tudo bem, galerinha do oitavo ano? Olha, eu quero ver mais participação aí da turma, beleza? Hoje o assunto tá bem legal, tá de boa. Por que, gente, tá legal? Tá fácil sim, agora tá fácil para aqueles alunos, certo? Que conseguem identificar um sujeito em uma oração, que já sabe o que é um sujeito, o que é o predicado e identifica um verbo também numa oração. Agora, aquele aluno que não sabe o que é um sujeito que tem dificuldade de identificar um verbo numa oração ou num texto, para esse aí eu sugiro, certo, gente? Um empenho a mais. Você vai ter que estudar a parte, o que é um sujeito, você vai ter que entender como identificar um sujeito numa oração. Se você não souber identificar um sujeito numa oração, fica complicado para você entender esse assunto aqui. Mas é um assunto tranquilo, gente. É um assunto bem legal. Eu vou explicar bem detalhadamente, parte por parte, tá certo? E na próxima aula nós vamos continuar ainda com esse assunto. Vamos dar uma revisada desse assunto para fixar melhor aí para vocês. Então, prestem atenção. Hoje nós vamos trabalhar com vozes verbais. Professora, o que é isso? Que bexiga é esse, professor? Se verbo já era ruim, imagina as vozes do verbo. É uma assombração. O verbo agora tem as vozes, ó, as vozes do além. Não é isso, gente, preste atenção. Não fiquem apavorados, porque esse assunto é fácil. Vamos lá. Gente, vozes verbais nada mais é do que uma relação do sujeito com a ação do verbo na oração. Ou seja, você vai identificar o sujeito, certo, gente? Ver essa relação do sujeito com a ação do verbo daquela oração. Como isso, professor? Então, prestem atenção. Nós temos a voz ativa, são 3 vozes que nós vamos trabalhar. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Não se preocupe que eu vou detalhar cada uma para vocês, como eu falei. Vamos começar na voz ativa, certo? Então, o nome é ativa, um sujeito ativo, aquele que o quê? Que trabalha, que age, tá certo? Então, é da mesma forma. O sujeito, ó, voz ativa, quando o sujeito é agente. Ou seja, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Aqui, olha o exemplo que eu trouxe. Lidiane comeu o bolo. Eu não só como bolo, né? Como muita coisa, mas vamos lá. Bolo, pastel, coxinha, mas vamos lá. Vamos para aqui. Lidiane comeu o bolo. Lidiane comeu, ó, olha a ação. A ação do sujeito sobre, certo? Ó, comeu. Então, esse sujeito, ele pratica essa ação, ele comeu o bolo. Então, quando a gente começa para identificar o sujeito, para você saber se a voz é ativa, você primeiro tem que identificar o sujeito, tá certo? Quem comeu o bolo? Lidiane. Nós temos o nosso sujeito aqui, tá certo? Nós temos o nosso sujeito aqui. Lidiane comeu o quê? O bolo. Então, observe aqui o sujeito, ele está o quê? Praticando a ação. Ele está agindo sobre o objeto. Ó, comeu o bolo. Então, ele agiu sobre o objeto. O bolo, que é o nosso objeto. Quando a gente trabalha verbo transitivo direto. Quem come, come algo. Então, esse algo aqui é o bolo. Esse bolo é o nosso objeto. E o sujeito, ele está o quê? Agindo sobre esse objeto. Ele está comendo, agindo sobre aquele objeto, que é o bolo. Então, vamos lá. Então, a voz ativa, sujeito, pratica a ação, age sobre o objeto. Beleza? Voz passiva. Também vale salientar que vocês não fiquem presos ao sentido. Porque certo, gente? Preste atenção, que a questão de vozes verbais também se refere à estrutura da oração. Então, ó, sujeito, ó. Beleza? Então, preste atenção à estrutura também. Voz passiva. Se na voz ativa o sujeito age, certo? Pratica a ação. Na voz passiva, esse sujeito vai receber a ação verbal. Aqui, Lidiane comeu o bolo, então nós vamos pegar, para ser o sujeito, para colocar na voz passiva, vamos pegar o objeto e transformar em sujeito. O bolo foi comido por Lidiane. Eu vou explicar, viu? Essa questão aqui da voz passiva bem detalhada. Então, aqui, ó, o sujeito, ele recebeu a ação, ó, foi comido. O que foi comido? O que foi comido? O bolo. Então, esse
objeto aqui, ele passou a ser o nosso sujeito. É um sujeito paciente, gente, porque ele está recebendo a ação, ó. Ele recebeu a ação, ele não está praticando. Não é o bolo que comeu o Lidiane, não. Pelo amor de Deus, viu? Vai, não. O bolo foi comido por Lidiane. Aqui eu não posso dizer que por Lidiane é o nosso objeto, não. Beleza? Esse aqui, por Lidiane, Lidiane vai ser o agente da passiva. Vai ser agente da passiva. Porque eu estou agindo, olha, sobre o sujeito. Tá certo? Que é o nosso sujeito paciente. Então, eu sou o agente da passiva. Agora, observe que eu vou explicar para vocês. Essa voz passiva, ela pode ser analítica e pode ser sintética. Beleza? Preste atenção aí. Aqui, trabalhando só a voz passiva. A voz passiva, ela se divide em analítica e sintética. Quando essa voz ela é analítica, tem uma forma dela ser expressa na frase, na oração. Então, preste atenção aqui na estrutura. A estrutura é a forma que essa oração se encontra. Tá? Para você saber que é uma voz passiva analítica, vai ter uma locução verbal, ou seja, você vai ver que a frase vai vir com dois verbos juntinhos, um do outro. Um verbo ser, mais um verbo particípio, que é aqueles verbos terminados em a, do, ido. E vamos ter também um agente da passiva. Vocês viram ali, né? Na frase que eu trouxe para vocês. Certo? O bolo foi comido por Lidiane. Ó. O bolo foi comido. Ó, foi comido. Temos dois verbos aí junto. O verbo ser, né? O bolo foi comido. E comido, ó, particípio. O verbo está no particípio. Então, aqui, prestem atenção. Trouxe um exemplo bem parecido. E temos o agente da passiva aqui. O feijão foi comido por Túlio. Agora Túlio entrou na jogada. Túlio gosta do feijão, que já é uma coisa mais saudável, né, Túlio? Então, vamos lá. O feijão foi comido por Túlio. O que foi comido? O feijão. Então, aqui nós temos o nosso sujeito. E esse sujeito aqui, ele é paciente, porque nós estamos trabalhando com voz passiva. Então, o sujeito, ele é paciente, porque ele sofreu, certo? Ele recebeu, ou seja, a ação de quem? Do nosso Túlio aqui. Que aqui vai ser o quê? Túlio vai ser o nosso agente da passiva. O nosso agente da passiva. Então, observe. Quando for voz passiva analítica, ela vai vir nessa estrutura aqui. Vocês vão ver dois verbos, locução verbal, beleza? O verbo ser mais o particípio. Pronto. Foi comido por. Foi vestido por, foi não sei o que, certo? Então, quando vocês virem dois verbos, vocês já sabem que é a voz passiva analítica. E temos a voz passiva sintética, que tem a partícula se. Usa-se o sujeito paciente. Usa-se máscaras. Usa-se máscaras. Alugam-se casas. Então, casas são alugadas. Então, quando der para fazer esse inverso, nós temos aí a voz passiva sintética. Observa aí, o sintético é só lembrar do si e do se. Certo? Então, quando vier um se aí, ó, usa-se máscara, alugam-se casas, nós estamos trabalhando com a voz passiva sintética. Quando vier a locução verbal, voz passiva analítica, que geralmente o que mais, esse daqui, sintética, não é muito trabalhado, certo? Vem em alguns casos. Nós vamos trabalhar mais com essa voz aqui, analítica. Beleza? Eu só trouxe essa daqui para vocês verem a diferença e identificarem que nós trabalhamos com dois tipos de voz passiva. Voz passiva analítica, voz sintética. Agora nós vamos ver voz reflexiva e em seguida eu vou explicar as questões que eu vou deixar para vocês. Tá? E agora, por último, para encerrar esse assunto dessa aula, vamos lá. Voz reflexiva. Voz reflexiva, gente, é muito simples, muito fácil. Por quê? Na voz reflexiva, ó, certo? Já está dizendo. É uma voz que o sujeito reflete a ação. Então, esse sujeito, ele pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Exemplo, a professora riscou-se. Ó, eu estou riscando, riscou-se. Eu estou recebendo a ação, ó, estou sendo riscada e estou riscando ao mesmo tempo, beleza? Então, é um sujeito reflexivo. Aqui nós temos o pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Esse aqui é o pronome reflexivo.
e não partícula passivadora, como nós vimos na voz passiva, beleza? Agora, vocês vão fazer um exercício. Gente, o exercício de hoje está bem fácil, bem simples. Por quê? Porque é só de marcar, questõezinhas de marcar, múltipla escolha. Beleza? E o assunto de hoje que nós vimos vai ajudar vocês na próxima aula para responder as questões, que tem bastante questões sobre esse assunto aí. Mas nem se preocupe que eu vou explicar questão por questão. A questão que der para responder com vocês na próxima aula, coletivamente eu vou responder. Aqui traz um texto, página 106, já estamos no capítulo 3 do livro Língua Portuguesa. Mas amanhã eu vou trabalhar com vocês o gênero textual que essa atividade trouxe hoje, beleza? Que é biografia. Amanhã eu explico todas as características do gênero biografia. Vamos ler uma biografia, vocês vão ler aí. E aqui já trouxe uma biografia. Na nossa atividade de hoje trouxe uma biografia, certo? José Datrino, que trabalhou muito com gentileza gera gentileza. Essa frase, essa mensagem belíssima, tão verdadeira, certo? Então vocês vão ler aí o texto na página 106 para poder responder as questões. Se você vai ler mais de uma vez, gente, porque todas as questões vão depender da leitura desse texto. E na página 107 também traz só imagens. As questões mesmo se encontram na página 108, 109, 110 e 111. Professora, 4 páginas. Sim, gente, mas são apenas questões de marcar. E nós precisamos dar andamento ao nosso conteúdo, para não atrasar tanto, mais do que já estamos, tá certo? Eu sei que vocês estão entendendo aí também o meu lado. E eu também entendo de vocês. Mas qualquer dúvida, me procurem. Eu não vou explicar, gente, porque são questões de interpretação. Vocês vão apenas ler esse texto do Profeta Gentileza, a biografia dele, tudo mais. Vocês vão ler aí bem direitinho, com calma, tranquilos. E depois vocês vão marcando. Não marquem na doida, não, gente. Não fica aí brincando de unidunidê, não. Tá certo? Unidunité, sei lá o que é isso. Não fiquem assim, mamãe mandou escolher essa daqui. Não, gente. Não faça isso, não. Certo? Leiam mesmo, porque vocês vão aprender com isso. E aí, na próxima aula, eu vou deixar o gabarito dessas questões para vocês. Tem muitas questões de interpretação, mas também tem questões aí que vai trabalhar com as vozes verbais, certo? Vai trabalhar com as vozes verbais. Então, vocês já viram, já tem noção do que seja vozes verbais. Quem não entendeu o assunto e quiser que eu deixe outro vídeo, comenta aí, certo? Nos comentários, que eu posso até deixar agora mesmo na aula o link de outro vídeo aí para vocês assistirem e complementar o assunto, certo? Então, que Deus abençoe vocês. Até amanhã na nossa aula de redação. Um cheiro, tô morrendo de saudade de vocês, certo, turminha? Tchau, até amanhã.